Vibe Mundial FM. Eu sou Patrícia Kovacic e convido você aí na próxima hora a trazer aqui um bate-papo tranquilo, do bem, mais leve, para fechar o sábado com bons pensamentos e reflexões, sempre visando a melhora de qualidade de vida, a harmonização de relacionamentos da sua casa, da sua família, como um todo. Quem me acompanha todos os sábados sabe que esse convite, ele sempre vem com um olhar mais holístico, um olhar mais integrativo. Eu falo muito e busco muito profissionais e pacientes que tiveram vivência, então têm experiência, muitos de longa data, dentro das práticas integrativas e terapias naturais. Então é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos e curtam aqui o sábado conosco. Estou aqui na presença do nosso querido Jean, ajudando na parte técnica. Obrigada, Jean. Obrigada a toda a equipe da Vibe Mundial, que sempre me apoia, me ajuda a chegar aí nessa conquista que alcançamos em março com sucesso, que foi 1 ano de programa, e agora a extensão do programa para 1 hora. Então, com essa 1 hora, ouvinte, eu consigo interagir um pouco mais com vocês. Hoje, nós não estamos transmitindo pelo Facebook da Vibe, nós estamos somente pelo YouTube da Vibe e também pelo Instagram da nossa convidada, que eu vou apresentar para vocês. Quem estiver aí online pode entrar, é Daniela D'Angelo. Aproveitem aí, a nossa convidada é queridíssima, ela aceitou esse convite especial para abrir o coração dela, falar da parte profissional, que ela tem um currículo muito gostoso de ver, ela é dentista, homeopata, mas ela também tem uma parte muito querida no currículo dela, que ela é mãe do Vincenzo, é isso aí. E aí é sobre ele e sobre essa experiência que a gente vai falar um pouquinho mais. A Daniela vem aqui dividir a experiência do quadro de autismo que ele vive há quantos anos? O Vi está com 9 anos, completou 9 agora em fevereiro. Uhum. Então ela vai contar um pouquinho dessa trajetória e vamos entender um pouquinho mais o que é o autismo e o que é a vida, como que funciona a vida do autista, né? Como que a gente pode olhar com mais carinho, com mais atenção para ele e como eu sempre estimulo, sempre que a gente olha com foco, com atenção, há uma questão específica de saúde, seja ela física ou mental, vamos usar essa linha de pensamento, as reflexões que envolvem aquela patologia, aquela situação específica, para tudo na vida, não é? Às vezes a gente aprende amando, às vezes a gente aprende sentindo um pouquinho mais de dor, mas que bom que todos nós podemos ser amparados quando olhamos para o caminho correto. Quem me apoia aqui e me ajuda aqui todos os sábados a unir vocês e todas essas informações é a minha querida associação Estevão e Maria Kovacic. Estevão Maria Kovacic, para quem ouve a primeira vez, é uma associação que trabalha com uma terapia natural voltada a pacientes com câncer. Então, eu deixo aqui o convite para vocês acessarem o site, é aemk.org.br. Então, entra lá no site, entenda um pouco mais a história do cientista Estevão Kovacic e esse belo presente que ele entregou para a humanidade agora há 6 décadas, começando aqui no Brasil, mas hoje nós estamos presentes no Brasil e em outros países ao redor do mundo. E eu também, para você, querido ouvinte, já deixo avisado aqui que eu vou abrir no segundo bloco para a gente receber ligações, para poder conversar um pouquinho mais com a Daniela. Já anota aí o telefone da rádio, porque semana passada eu recebi umas reclamações de algumas ouvintes, viu? Eu ouço todos vocês e peço desculpa quando eu dou uma escorregadinha aí. O telefone aqui da Vibe, o DDD é 11, anota já, é 31710221 ou 3262-4490. O meu WhatsApp vocês já conhecem, mas vou repetir, também anota aí. O meu DDD é 11, o telefone é 955955465. Então liga aqui pra gente logo mais, manda um WhatsApp e vamos seguir conectados aqui nessa vibração do bem, vibração do amor. E eu aproveito para dar então as boas-vindas oficiais para você, Daniela. Muito obrigada, viu, mais uma vez por ter vindo aqui. Seja bem-vinda por mim e por todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço a oportunidade de poder falar e dar voz um pouquinho mais para o autismo, falar e dar voz um pouquinho mais para a homeopatia e falar e dar voz para as famílias, porque eu acho que, além de tudo, a gente tem muita exclusão dentro do autismo. Sim. E eu acho que é uma boa forma de todo mundo começar a enxergar melhor que temos pessoas diferentes no mundo, né? O autista é um deles.
não é o Uhum. único, né? Uhum. O autista é um deles. Sim, sim, é preciso conversar e é preciso, né, Sim. compreender. É preciso olhar, né? Aham, A para primeira então olhar, é coisa. isso que eu ia falar. Então, para conseguir olhar Exato. com o devido carinho, devida atenção. Conta um pouquinho para a gente quem é a Daniela. Então, qual que é a sua trajetória, né, pessoal e profissional, até você se tornar mãe e, com certeza, a partir da maternidade, ter mudado toda a direção aí da sua vida. Então, vamos lá. Eu fui nascida aqui em São Paulo, eu fui criada lá em Minas, onde eu fiz minha faculdade de odontologia em Três Corações. E há quase 25 anos, né? E eu, quando me formei, me mudei aqui para São Paulo. E próximo à minha casa, onde eu estava morando, tinha uma pós-graduação de homeopatia. E eu sempre já fui mais fora da caixa. Uhum. Então, eu fui fazer minha pós-graduação, então eu sou homeopata há 23 anos já. E continuei trabalhando na odonto, mas sempre com um olhar mais homeopático, sempre tentei inserir muito mais isso na minha conduta clínica, né? E então, a vida foi passando e eu continuei dentista, homeopata. Quando eu casei, eu demorei muito para ter filho, foi até um pouco mais difícil na época, e veio o Vincenzo, depois de 7 anos, acho. Mais ou menos isso, 5, 6 anos. Eu engravidei e sempre, né, continuei trabalhando muito, muito mesmo. Uma gestação saudável. Sim, foi uma gestação saudável até quando ele nasceu prematuro, né? E foi uma criança que nasceu com 33 para 34 semanas. Mas até aí tudo bem, foram 15 dias só de UTI, conseguimos levar isso muito bem. O tempo passou e com um ano e pouquinho, nós começamos a notar que o Vincenzo estava diferente. Não era só um atraso relacionado a essa prematuridade, porque sempre tem um ajuste, né? Uhum. Mas a gente já estava notando que não existia um atraso. Ele tinha a parte motor excelente, mas alguma coisa no cognitivo, no social dele já estava começando a mudar. Ele já não olhava tanto pra gente, não estava muito interessado em dar tchauzinho. No aniversário de 1 ano dele, foi uma criança que ficou bem no colo, não chorou tal, mas não interagiu como uma criança de 1 ano começa a interagir. Não cantava parabéns, não mostrava o dedinho. Então, a gente começou a notar que tinha já alguma coisa ali. Com 1 ano e 3 meses, ele mudou muito. Ele começou a brincar muito com a rodinha dos carrinhos. Aí ele começou a ficar bem diferente mesmo. Mas chamou a atenção que a brincadeira dele era com uma coisa específica e o mesmo movimento. A gente já notava isso, mas achava que era porque era uma criança no meio de um monte de adultos. Tá. Porque é uma realidade, né? Todo mundo acha que ele está no meio de um monte de adulto, então ele vai brincar com o que ele tem. Ele não tinha outra criança para influenciar. Exatamente. E a gente tem sempre essa expectativa de uma criança levar a outra, né, no desenvolvimento. Estimular, aliás, a outra. Ele tinha um pouquinho de fala, mas essa fala também foi sumindo. Ele, com 1 ano e pouquinho, ele começou a falar, a mamar, dar, mas ele perdeu, ele sumiu. E então, a gente começou a só ficar mais atento, tudo. Eu perguntava para os médicos, né, pro pediatra na época, e ele falava, não, é porque ele é prematuro, você está muito neurótica, vamos estimular mais, vamos isso? Então tá, vamos estimular mais, e a gente continua fazendo. Com 1 ano e 8 meses, nós levamos num neuro, e o neuro falou assim, põe na escola, e vamos ver se ele vai. Não tem jeito, mas eu não posso dar certeza que ele não está no espectro. Nisso ele tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, mais ou menos, sim. Com o neurologista. Com 2 anos e meio, ele entrou na escolinha, mas aí a escola já me chamou com um tempo depois e dizendo, olha, ele está diferente, ele realmente está diferente, e aí a gente começou a corrida de descobrir o que era autismo, se era alguma outra coisa. E a gente foi conseguir o diagnóstico muito tarde, mas sim, a gente já estava trabalhando com isso, já estava trabalhando focado que era autismo, já dava para notar. O diagnóstico tarde dele foi quando? Mais ou menos a faixa etária.
4 anos, 5 anos. Então, quase. foram 2 anos de caminhada com suspeitas, apoio e procura profissional até você definir um diagnóstico. Como mãe, né? eu já tinha certeza. Como mãe, eu já tinha certeza. Só que um médico não pode dar realmente um diagnóstico se ele realmente não vê aquilo lá. A gente precisa pensar que não é, nem tudo é autismo, né? A gente tem atraso de fala, que é só atraso de fala. A gente tem algumas outras coisas que podem estar relacionadas e parecer autismo, né? E para o ouvinte que ouve pela primeira vez, né? Ou aqueles que têm um convívio, conhecem alguém e também não conhecem e não sabem exatamente o que é o autista, o que é o autismo? Se a gente pudesse colocar entre, por exemplo, disfunções, algumas coisas que você citou agora. Tá, eu vou falar como mãe. Ok. É uma dificuldade de se relacionar com os outros, em vários níveis, né? Nós temos crianças que, sim, ficam bem com outras crianças, mas elas não conseguem se integrar com as outras crianças. Elas até brincam, mas não quer dizer que elas estão integradas. Tá. E tem crianças que não chegam nem perto de ninguém. Então, dentro desse leque, eu tenho o que aceita um pouquinho e o que não aceita absolutamente nada de contato. E aí, né? e aí, associado a isso, também tem essas disfunções que você falou. Então, o que é o que vai permitir que ele consiga ter mais interação ou possibilidade ou menos, né? O que facilita, né? O que a gente observa dentro de todo esse leque é que algumas crianças apresentam só uma dificuldade social e algumas crianças apresentam, além da dificuldade social, comorbidades, outros processos. Então, um corpo muito mais, vou colocar assim, atrapalhado, Tá. né, das suas funções, além só da parte social. Tá. Né? Então, a gente tem que pensar que não é só aquela falta de socialização. Muitas crianças também, e a gente tem que lembrar que nem tudo é autismo. Muitas crianças têm muita dificuldade por conta de outras coisas. Tem crianças que não conseguem segurar cocô. E elas se fecham no mundo por conta disso. Porque elas não conseguem nem sair de casa. E aí elas vão se fechando. Sim. E aí elas têm comportamentos que parecem ser autismo, sim. Então, a gente precisa observar e precisa, sim, de um profissional capacitado que consiga olhar dessa forma. Por isso que os diagnósticos não são dados de um dia para o outro. Né? Não existe isso. Né? Olha para o meu filho e veja se ele é autista. Eu posso bater o olho e falar assim, olha, parece que tem autismo. Mas será que é mesmo? Será que não tem alguma no primeiro outra encontro coisa? não existe, Será né? que não falta um exame aí para a gente descobrir se é uma vitamina que está faltando, porque isso é real? Sim. Né? E sabe que você falando desse caminho longo que você percorre junto aos profissionais, você sendo mãe, pai também, né, acompanhando o filho, esse caminho longo junto aos profissionais até você chegar no diagnóstico. Então, ter a possibilidade de escolher os caminhos de cuidados, que é o que a gente vai conversar aqui também, Sim. né, das possibilidades de cuidar desse organismo, de cuidar dessa pessoa. Eu fico muito preocupada com a cultura que nós temos, né, de não olhar com devido carinho ou com devido respeito a qualquer comportamento diferente, né, Dani? Exato. Então, eu vejo... desculpa, Daniela, eu vejo Não, que... eu vejo que as pessoas, até com patologias psicológicas mais leves, né, a gente estava falando de alguns transtornos tipo TDA e tal, que é uma coisa mais leve quando isolada, né, elas já são vistas de uma forma diferente e não tratadas com devida atenção. Então, pensa na caminhada que você começa a suspeitar que tem algo e você começa a precisar recorrer a vários profissionais, o quanto é difícil para um pai e para uma mãe, né, para poder olhar para o seu filho, né? Eu acho que assim, a gente sei, tem essa que é a minha parar. sensação, tá? Como enfermeira, eu vou como falar ser a minha humano. opinião, é parecida, mas é um pouquinho diferente da sua. Eu Legal. acho que assim, depende de como você olha, depende de onde está a patologia. Se a patologia está na sua casa e é TDAH, ela é muito grande para sua casa. Se o autismo dentro da sua casa, ele é muito grande. É ele que incomoda. É ele que... Independente de qualquer coisa, são exclusões. Elas acontecem, né? Uma pessoa de dedinho torto é excluída também. Então, assim, eu não posso... a gente não pode minimizar a dor alheia. Né? A gente precisa entender que todo mundo é igual. Claro, sendo diferente, claro, né? sim. Todo mundo tem um sofrimento, todo mundo tem uma dor. O grande problema é que as pessoas esquecem de ver esse outro lado. Elas são pouco ensinadas a olharem para o além,
né? Para o processo além do que realmente deveriam. A gente olha só para aquela casca e esquece de olhar para o mais profundo. Vibe Mundial.